E eu tenho um saco aqui para te mostrar, para ver o que é que tem dentro, viu, gente? Porque aqui também deve ser a mesma coisa daquele, mas acho que não é não. Tem umas coisas diferentes aqui dentro. Olha. Que delícia. Olha, gente, ó. Olha. Uma flecha. Gente, ó. Isso aqui tá tudo zero. Mas isso aqui podia vir as bichas, né? Tá vazia, ó. Ó. O que o povo faz, ó. Isso é das lojas. Aí, ó. E eu vou ver se eu consigo achar alguma vazia. Achei. Então, Olha aí, gente, ó. O filtro. A única coisa que vai prestar daqui... a torneira. A torneira que eu vou levar ela, porque é boa as torneiras. Tinha umas vazias aí, ó. Olha, tinha mesmo. Tá vendo, ó? A tampa aqui, ó. E tem mais, ó. E a tampa de outro, ó. Vamos ver pra cá, gente. Olha aí, ó. Tá vendo? Aí o que vocês acham? Deixa lá nos comentários.